Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão vendo o vídeo de hoje. Esta é a continuação das nossas aulas do estudo bíblico que eu tenho dado para vocês ao longo destes dias, destas semanas. Que todos vocês se sintam à vontade. Bom, como eu disse, sendo esta continuação, sem mais delongas, vamos para aquilo que nos interessa, que é o estudo da palavra do Senhor. Lembrando que aqueles que estão chegando agora, todas estas aulas aqui, todos esses slides, na verdade, que vocês estão vendo aqui, estarão explicados nos vídeos anteriores. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Peço a minha produção, Chanata, solte a vinheta. Bom, como temos visto nos vídeos anteriores, temos falado sobre os princípios de Deus, os princípios que o Senhor criou desde a fundação do mundo. Peço a vocês que aqueles que não assistiram às aulas anteriores assistam, para que possa acompanhar esta aula, né? Porque tudo é como um quebra-cabeça, vai se encaixando aos poucos. Me desculpe pelo barulho, mas agora está chovendo para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa no dia de hoje. Nos vídeos anteriores eu dei sobre estes assuntos aqui, da adoração, Deus Criador e Deus como Senhor. Assistam aos vídeos e hoje veremos estes daqui, Deus misericordioso. Para começarmos, eu quero ler uma passagem que vocês possam abrir as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12, para que a gente possa destrinchar o tema de hoje, no nome de Jesus. Segundo Samuel, vou dar um tempinho para vocês poderem achar, mas se vocês quiserem também podem pausar este vídeo até achar a referência bíblica. Então, segundo Samuel, vamos ler o capítulo. Segundo Samuel, capítulo de número 12, que é a repreensão de Davi. Deus repreendendo Davi por meio de Natã. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Jeová enviou Natã a Davi, e Natã veio até ele, dizendo: Havia em uma cidade 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande abundância, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma pequena ovelha que tinha comprado e criado, que crescera com ele, juntamente com seus 2 filhos. Comia do bocado, bebia do seu copo e dormia no seu seio, e era para ele como uma filha. E chegou um viajante ao homem rico, e ele não quis tomar de suas ovelhas e vacas, para dar de comer ao viajante que viera até ele. Porém, tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para o homem que lhe chegara em sua casa. E a ira de Davi se acendeu grandemente contra aquele homem. Então Davi disse a Natã: Vive o Senhor Jeová, que o homem que fez isso merece morrer, e deverá restituir a ovelha 4 vezes, porque fez tal coisa e sem ter nenhuma piedade. E disse-lhe Natã: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel: Eu te ungi como rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul, e eu te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Além disso, te dei a casa de Israel e de Judá,
E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria as tais coisas, muito mais. Por que então desprezastes a palavra do Senhor Jeová, para fazer o que é mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e sua mulher tomaste para que fosse tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Desde agora, pois, a espada não se retirará da tua casa perpetuamente, pois me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor Jeová: eis que farei despertar o mal contra ti dentro da tua própria casa, e diante dos teus olhos tomarei as tuas mulheres, e as darei a teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à vista deste sol. Porque tu fizeste o mal secretamente, mas eu farei isso diante de todo Israel, e diante do sol. Então respondeu Davi a Natã: pequei contra o Senhor Jeová. E Natã respondeu a Davi: também o Senhor redimiu o teu pecado, e não morrerás. Mas como por causa deste ato, fizeste com que que os inimigos do Senhor Jeová tivessem sobrado ocasião de blasfemar, o menino que te nasceu certamente morrerá. E este é o início da nossa aula de hoje. Aí vocês vão me perguntar: Tamara, por que você está lendo a história de Davi, que diz que ele desprezou a palavra do Senhor, se a palavra diz que Davi era um homem segundo o seu coração? Simples. Primeira coisa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus diz isso. Por quê? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Um dos motivos. E ele seguia a palavra verdadeiramente. Tanto é que ele confessa o pecado dele. Pequei contra o Senhor. Isso é uma forma de arrependimento. E segundo, vocês vão me perguntar, mas o que é que isso tem a ver com princípios? E eu vou falar para vocês hoje sobre esses dois princípios aqui. Deus é misericordioso. E 2, o que está escondido será revelado. E eu precisava ler esta passagem para vocês, por quê? Porque Natã, quando pega Batseba, sabendo que ela era casada, ele faz isso secretamente. Mas o próprio Deus, em 2 Samuel 12:11, diz que ele fez isso em 2 Samuel 12:12. Deus diz: porque tu fizestes o mal secretamente, mas eu farei isso diante de todo o Israel e diante do sol. Isto é o princípio, que tudo que a gente faz em oculto será revelado, seja para o bem, seja para o mal. Jesus também diz isso em Marcos capítulo 4, versículo de número Marcos capítulo 4, versículo de número 22. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Em outras versões pode estar diferente, mas é isso basicamente o princípio. Nada que a gente faz em oculto fica em oculto. Tudo que a gente faz em oculto, escondido, o Senhor revela. Aí vocês vão me perguntar, você falou tanto para o bem quanto para o mal. Me dê um exemplo de um bem. Jesus, quando é perguntado sobre como devemos orar, ele diz: entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o Pai que te ouve em secreto te recompensará em público.
Ou seja, tudo que está escondido será revelado. Se a tua oração está entre você e Deus, é secreto para os outros, mas aquilo que você pede vai glorificar ao nome do Senhor, ele vai trazendo ao público. Então, é Deus cumprindo o princípio. E, para o mal, o pecado. Não há pecado que fique escondido aos olhos do Senhor. Não há pecado que o Senhor não saiba, porque a própria palavra dele diz que ele esquadrinha mentes e corações. Se ele esquadrinha mentes e corações, ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está nos seus pensamentos. Em Gênesis capítulo 4, quando ele vai ter com Caim, ele diz justamente isso. Caim, domine os seus próprios desejos, senão os seus desejos vai te dominar. Deus, naquele momento, já sabia o que ele estava planejando fazer contra o irmão Abel. Tanto é que quando Deus vai ter com ele novamente, ele pergunta: o que fizestes? Primeiro ele vai, pergunta e fala: onde está o teu irmão Abel? Caim, todo bruto, desnecessariamente, falou: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Deus novamente tenta fazer Caim confessar. O que fizeste? Porque o sangue do teu irmão clama a mim. Ou seja, Deus já sabia o que Caim estava planejando fazer, e aquilo que estava oculto foi revelado, porque para os pais, a Adão e Eva, Caim matou Abel em secreto, mas para Deus já sabia, entendeu? Deus revelou isso para ele. E isso mostra que nada que a gente faça fique em oculto. Então, todos os nossos pecados, tudo aquilo que pensamos em fazer para o mal, o Senhor sabe, assim como sabe para o bem. Então, devemos analisar isso dentro de nós. A palavra diz: examine a si mesmo. Para quê? Para que não façamos nada que venha de confronto à palavra do Senhor. Para que não façamos nada que despreze a palavra do Senhor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, o próprio Deus diz: por que desprezastes a minha palavra? E qual era a palavra? Não adulterarás e não matarás. E Davi fez os dois. Então, não importa se você vai numa casa, faz o bem, faz caridade, dá 500 milhões de dólares para uma instituição da ONG, de crianças, não importa. Se você chega na sua casa e está com um pensamento em adulterar, se você chega em casa e está com um pensamento em roubar, se você chega em casa e está com um pensamento de que o amor mais ao dinheiro, porque isso também é idolatria ao dinheiro, não importa, isso você está desprezando a palavra do Senhor. E tudo que a gente faz vai ser revelado. Tá bom. Aí vocês vão falar: entendi, Tamara. Tudo que a gente faz vai ser revelado. Mas aqui também diz que Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ou seja, qual é a forma para encontrarmos a misericórdia? Aqui, Natan diz: também o Senhor redimiu o teu pecado e não morrerás. Por quê? Porque Davi confessou, Davi se arrependeu verdadeiramente. E todo arrependimento verdadeiro vem quando a gente confessa e a gente deixa. Não importa se você confessou, mas se você não deixou, você está continuando no pecado.
Porque quando você confessa, mas continua praticando, isso é remorso. Remorso não é arrependimento. Arrependimento genuíno é confessar e deixar. É dizer ao Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Lava-me, lava-me pelo sangue do Cordeiro. Isso é arrependimento. Então, Deus é misericordioso quando? Quando confessamos e deixamos. Mas Deus também é misericordioso quando não deixa a gente sucumbir. Deus é misericordioso quando enviou o seu Filho para morrer por nós. Ou então, o que é a misericórdia? A misericórdia de Deus é um ato de amor. É o ato de que Ele olha para nós e fala assim, mesmo vocês sendo pecadores, eu perdoo vocês. Mas não, o perdão não é qualquer coisa. O perdão vem quando confessamos e deixamos os nossos pecados. Não importa você dizer que se arrepende e você faz a mesma coisa. Isso não é arrependimento, repito. Isso não é arrependimento, e sim remorso. Então, esses dois princípios meio que se completam, porque aquilo que está escondido será revelado, e quando é revelado, Deus olha para a gente e nos perdoa. Por quê? Porque confessamos e deixamos. Confessamos e deixamos. Então, o que eu quero dizer? Seja lá o que vocês escondem, sejam todos nós, né? Todos nós, não somente vocês que estão aí depois de trás desta tela me ouvindo, mas todos nós, a humanidade inteira. Seja lá o que esconde, confesse, confesse. Porque em Tiago 5 diz, Tiago 5,16, se não me engano, diz que confessemos as nossas culpas uns aos outros, para que alcancemos o perdão, né? Vou até pegar aqui para poder ler para vocês, porque tudo isso está na minha cabecinha, mas eu quero ler para vocês. Tiago, gente, cadê o Tiago? Tiago 5, 16. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais restaurados, porque a oração do justo muito pode na sua eficácia. Ou seja, quando a gente confessa as nossas faltas, as nossas ofensas, as nossas culpas, a gente busca a restauração. Ai, mas eu não tenho para quem confessar. Confessa diretamente para o Senhor. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso intercessor também. Não é só Jesus Cristo é o nosso intercessor, sim, mas o Espírito Santo também é o nosso intercessor mediante a Cristo. Mediante a Cristo. Então, tudo que a gente ora, Ele traduz, leva para Cristo passar para o Pai também. Então, tome o Espírito Santo como a sua testemunha. Ah, estou com vergonha. Quebre essa vergonha no nome de Jesus. Porque se você não confessar para Deus, Ele vai te expor. Davi é uma das provas vivas de que Deus expõe e quebra esta ideia de que Deus é só amor. Deus é só amor, não expõe ninguém, Deus ama todo mundo. Você pode vir a Deus como você está, porque Ele vai te amar, Deus não vai expor seus pecados. Não, errado. Porque Deus é amor, mas a palavra diz que também Ele é justiça e juízo. E outra, Deus não quer você do jeito que você é.
Porque se fosse para querer do jeito que você é, ele não pedia transformação. Em Romanos 12:2 não estava escrito: não vos conformeis com este mundo, mas buscai a transformação de vossas mentes. Se Deus aceitasse a gente como somos, Cristo não teria necessidade de vir para nos restaurar, para nos libertar do pecado. Porque Adão e Eva caíram, se tornaram pecadores. E o que somos? Somos pecadores. O pecado, quando estamos em pecados, quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus. Deixaram de serem filhos de Deus. E eu explico. Porque na palavra diz que aqueles que são chamados filhos de Deus é aqueles que confessam que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Filho de Deus. E por ele somos feitos co-herdeiros, filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Todos foram criados por Deus. Ele é o Criador de todos. Mas nem todos são filhos, porque para ser filho tem que passar pelo caminho. E qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Então vamos deixar essa mentalidade. Eu sou filho de Deus, posso fazer o que eu quiser, posso pecar rodo, porque Cristo já me salvou, então aquilo que eu fizer, Ele já me perdoou. Não. Se você aceita Cristo e volta ao pecado, é o que a palavra diz. É o porco voltando à lama. É o porco voltando à lama. E você fazendo isso, está crucificando Cristo de novo. É você jogando pedra na cruz. É você rejeitando a cruz. Porque o que é a cruz? A cruz é a redimissão do pecado. O sangue do Cordeiro nos redime, nos lava do pecado. Então, se você peca de novo, você está olhando para a cruz e está falando assim: não funcionou. Não funcionou porque eu estou pecando. Então, não. Deus é amor, mas Ele te expõe também. Expõe feio. Mas muitos fazem coisa errada e ainda Deus não expôs. Pode não expor na terra, mas vai expor lá no grande dia do juízo, o que vai ser pior, porque lá não vai ter mais perdão. Porque lá não vai ter mais graça, estamos no tempo da graça. E o tempo da graça é para buscarmos o perdão, a redimissão dos nossos pecados e reconciliarmos com Deus. No juízo final, é só julgamento, meu amigo. No juízo final, não é Cristo sentado perguntando assim: oi, vocês querem me aceitar? Não. E é julgamento e exposição, sim, porque a palavra dele diz que ele vai abrir os livros da palavra, que é a Bíblia, o livro da vida e o livro da obra. Se ele vai abrir os livros, tua vida vai estar todo lá, meu amigo. O que está escondido será revelado. Não importa se você quer ou não. Não importa. E o pior, que ele ainda pode dizer para aqueles que chegarem até ele falando: ai, Jesus, então eu não me curei, salvei, expulsei demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque eu não te conheço. O que também dá respaldo para dizer que nem todos somos filhos de Deus, e sim aqueles que aceitam a Cristo. Porque que pai que não conhece o filho?
Que pai que não conhece o filho? E se ele diz que não nos conhece, é porque que não vai conhecer, é porque nunca esteve nele, nunca fez parte da família dele. Então vamos analisar. Estamos no tempo da graça. E todos estes princípios que eu disse para vocês são perpétuos, são eternos. E principalmente esses dois aqui neste tempo que precisamos cumprir. Precisamos confessar e deixar aquilo que estamos escondendo. Porque se você não confessar e deixar, não fizer via público, Deus vai expor você. Deus vai expor você. Porque Ele expõe sim. Expõe sim. E Ele está dando o tempo para a gente poder confessar a Ele. Temos sofrer a vergonha em público. Sim, sofrer a vergonha em público. Então vamos lá, né, gente? E lembre-se, Deus é misericordioso? É, Deus é misericordioso. Mas a misericórdia dele não te exime das consequências. Porque aquilo que plantamos, colhemos. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Nossa, Deus é mau. Não, Deus não é mau, não. É o justo. Isso é justiça. Porque seria muito fácil, você faz tudo que quer, estraga a vida de todo mundo que quer, estraga a sua vida e não planta, não colhe nenhuma consequência. Não há aprendizado nisso. Isso é uma forma de aprendizagem, eu acho. Então vamos analisar as nossas vidas. A confissão, deixar o pecado não te exime das consequências. Porque o próprio Davi diz, o próprio Natan diz que ele vai colher aquilo que ele plantou. E Deus também diz, a espada não vai se apartar da sua casa pelo mal que você fez perpetuamente. Então, meus amigos, é isso que temos para o dia de hoje. Vimos até aqui, então, este primeiro bloco. Ok? Essa foi a primeira aula, a segunda, agora a parte 3 da aula de número 3, os princípios de Deus. Lembre-se que tudo isso é só para podermos entrar na queda de Adão. Para mim poder entrar na queda de Adão, eu preciso falar dos princípios para vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos, que o amor de Deus flua em vocês, que o Espírito Santo convença a todos de se arrependerem, de deixarem os vossos pecados. Por quê? Porque a palavra diz, Jesus diz, eu vou, mas vou mandar o Consolador e Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos ensinarão as coisas, as demais coisas, como andar, como dizer, como se comportar. Então, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo, porque Ele está em nós. Ele está em nós. E nós, edificando o edifício, vamos chamar a presença do Pai e do Filho. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixem o like de vocês, deixem nos comentários também as suas dúvidas e lembre-se que qualquer
dúvida que não queira compartilhar aí nos comentários, pode ser mandado para este e-mail com o assunto dúvida. Ou se quiserem os slides até aqui, assunto slide. Muito obrigada. Que Cristo vos abençoe e que prossigamos nesta jornada de conhecer ao nosso Senhor e Salvador. Até a próxima e até o próximo vídeo, e que o Senhor abençoe a todos vocês. Tchau!